Versículos para os evangelistas utilizarem nos trabalhos evangelísticos que é lhe concedido a realizar a partir do momento que a pessoa tem a oportunidade de pregar, seja num lar, seja na rua, seja em um contato pessoal. O versículo número 1: E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Segundo versículo chave, que eu amo muito este versículo, e eu creio que os evangelistas também gostam muito deste versículo, que está em Romanos capítulo 5, verso 8, que diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Esse versículo é um versículo chave. Terceiro versículo, e os evangelistas amam citar, ministrar, está em Atos, capítulo 16, e o versículo 31, a parte B do versículo: Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Versículos que vêm impactando, e todos que usam nos trabalhos evangelísticos têm sucesso naquilo que estão afirmando, e os ouvintes irão sendo ministrados pelo Espírito Santo através da tua vida. Versículos semelhantes a estes podemos falar em Efésios capítulo 2 e o versículo 8, que diz: Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Versículo poderoso. Versículos dando continuidade como este, Romanos 10 e o versículo 9, que diz: Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Um texto poderoso, um texto rico de mensagem, lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, continuidade. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pode usar, meu irmão, nos teus trabalhos evangelísticos, esses textos que estou citando, com certeza, almas serão ministradas pelo Espírito Santo através da tua vida. Versículos como estes ainda continua falando através dos verdadeiros evangelistas. Romanos capítulo 1, versículo 17 é um texto muito conhecido, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Fé, é isso mesmo. Temos que ministrar sobre fé para aqueles que nos ouvem, para aqueles que o Senhor tem propósito de salvar, de restaurar, para aqueles que o Senhor tem propósito de mudar sua vida no sentido espiritual. O desejo de Deus é aproximar o pecador para perto dele. E como isto acontece? Através da vida da igreja, dos homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, que têm ousadia de proclamar o Evangelho todo-poderoso. Por que não falarmos de outros textos que podem ser utilizados nos trabalhos evangelísticos, como em Efésios capítulo 1, versículo 7, que diz: Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza de sua graça. Mostrar que o Senhor, Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em graça. É a graça que faz a pessoa viver um novo tempo com Deus. É a graça que concede oportunidades de perdão, de renovo, oportunidade de caminhar
até o céu. Por que não citarmos também um texto muito forte em um trabalho evangelístico lá em Apocalipse capítulo 3 e o versículo 20, que diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus bate na porta todos os dias de nossos corações, tanto para com os salvos, também para aqueles que não são salvos. É Jesus querendo se revelar como Salvador, como aquele que tem propósito. Com isto, ele vai batendo na porta do coração. São versículos que podemos utilizar nos trabalhos evangelísticos. Por que não afirmarmos um versículo que é poderoso, que está no Evangelho de São João, capítulo 14, e o versículo 16, que diz: e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui tem uma mensagem muito forte, uma mensagem poderosa para quem ama evangelizar, para quem ama ter o seu primeiro contato com as almas que precisam do perdão e da misericórdia de Deus. Estes versículos trazem reflexões, ministrações profundas para quem o ouve. Por que não falarmos lá no primeiro epístola de João, capítulo 2, versículo 25, que diz: esta é a promessa que ele fez, a vida eterna. Falar de vida eterna para o pecador é a notícia mais sobrenatural que este vai ouvir durante o dia, durante aquele momento que você está compartilhando uma mensagem diferenciada. Falar de vida eterna, falar da maior riqueza que alguém pode adquirir. Por que não falarmos lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16, que diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos porque eu sou santo. Falar de santidade, falar de limpeza, falar de clareza, falar de separação, separar o pecador do mundo e levá-lo à verdade até Jesus, como está escrito também lá no Evangelho de São João, capítulo 8, e o versículo 32, é um texto poderoso que diz: que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você conhece esse texto e você pode utilizá-lo para ministrar nos cultos, nas ruas, cultos ao ar livre, cultos nas casas. Oh, glória! E para nós finalizarmos esta participação, onde estamos falando de versículos que podemos utilizar no momento da evangelização, por que não falarmos do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, do versículo 19 e o versículo 20, que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É mais um texto poderoso que podemos compartilhar em um trabalho evangelístico. Toda a Bíblia, ela tem textos que nos mostram maneiras de evangelizarmos, formas de nós compartilharmos toda a verdade que é a palavra de Deus. Eu quero continuar falando alguns textos aqui que nos faz a cada dia caminharmos por um caminho seguro. Por que não falarmos aqui em Romanos capítulo 15, versículo 13, que diz: ora, Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz na vossa crença, para que amudeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Esse texto também